Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Nós vamos falar nesse vídeo sobre sistemas lineares, em particular sobre a decomposição LU. Nos vídeos passados, falamos sobre propriedades de determinante, falamos sobre o modelo de escalonamento de Gauss e agora vamos estudar o modelo de decomposição LU. O que ele traz de diferença? Vamos ver um exemplo prático para entender aonde ele vai ser interessante. Imagina o seguinte. Um engenheiro precisa de 4.800 metros cúbicos de areia, 5.800 metros cúbicos de cascalho fino e de 5.700 metros cúbicos de cascalho grosso, ok? Para terminar a sua construção. Ele vai fazer essa encomenda, numa região onde faz extração desse material, e essa empresa tem 3 minas de onde os materiais são obtidos. A composição de cada uma dessas minas é o seguinte: a primeira mina, a primeira fonte de recurso, ela possui 55% de areia, 30% de cascalho fino e 15% de cascalho grosso. Esse material ele é extraído da mina, de cada uma dessas minas, e ele passa por peneiras. Das peneiras você tira o cascalho grosso, o cascalho fino e tira a areia, ok? Então a primeira mina tem essa composição, a segunda mina tem essa composição. 25% é areia, aqui ele tem uma predominância de cascalho fino, 45%, quase a metade é cascalho fino e 30% é cascalho grosso. A terceira mina eu tenho 25% de areia, 20% de cascalho fino e uma predominância aqui de cascalho grosso, mais da metade, 55% de cascalho grosso. Okay? Então, eu vou ter que fazer extração de material da primeira mina, da segunda mina, da terceira mina, passar por essas peneiras para obter essa quantidade de 4.800 metros cúbicos de areia, 5.800 de cascalho fino e 5.700 de cascalho grosso. Como resolver esse problema? Pense um pouquinho. Bom, a ideia é, eu vou retirar um percentual da primeira mina, tirar um outro percentual da segunda mina, um terceiro percentual dessa terceira mina e depois submeter esse material às peneiras para extrair. E esse é um sistema de equações lineares. Como é que ficaria isso? Eu posso fazer aqui o seguinte, M1 é o tanto que eu vou tirar da mina 1, M2 é o tanto que eu vou tirar da mina 2, e M3 é o tanto que eu vou tirar da mina 3. Okay? De tal maneira que 0,55 do tanto que eu vou tirar da mina 1, mais 0,25, que é o tanto que eu vou tirar da mina 2, mais 0,25, que é o tanto que eu vou tirar da mina 3, tem que ser igual a 4.800, que é o tanto que eu quero de areia. Ok? Então, é M1 vezes 0,55, M2 vezes 0,25, M3 vezes 0,25 é igual a 4.800. Okay? Por que 0,55? É um valor em percentual. Depois, 0,3 vezes M1 mais 0,45 vezes M2 mais 0,2 vezes M3, isso vai ter que ser igual a 5.800, que é o tanto que eu quero de cascalho fino. Okay? Então, se eu pegar 30%, ou 30% que tem de cascalho fino na mina 1, mais aquele 45% que tem de cascalho fino na mina 2, mais aquele 20% de cascalho fino que tem na mina 3, lembrando que M1, M2, M3 é a quantidade que eu estou retirando, então eu tirei lá um volume, joguei na peneira, 30% que eu tirei da mina 1 é cascalho fino, 45% do que eu tirei da mina 2 é cascalho fino, e 20% que eu tirei da mina 3 é cascalho fino. Isso tudo tem que ser igual a 5.800. Okay? E, finalmente, 0,15 vezes M1 mais 0,3 vezes M2 mais 0,55 vezes M3 é igual ao tanto que eu preciso de cascalho grosso, ou seja, 5.700. A pergunta é, qual é o tanto que eu tenho que tirar da mina 1, mina 2, mina 3, ou qual é o valor de M1, M2 e M3 para atender a essa restrição aqui? Então é só resolver esse problema. A gente pode usar a matriz aumentada, fazer o modelo de escalonamento de Gauss e pronto, eu vou descobrir o tanto que eu vou precisar da mina 1, o tanto que eu vou precisar da mina 2 e o tanto que eu vou precisar da mina 3 para atender a esse pedido.
fiz o escalonamento e resolvo o sistema. Só que é o seguinte, aí vem um segundo pedido, uma segunda construção. Agora ela precisa de 8.000 metros cúbicos de areia, 6.000 metros cúbicos de cascalho fino e 7.000 metros cúbicos de cascalho grosso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar novamente esse vetor B, né? Eu tinha um vetor B aqui, agora eu tenho um novo vetor B, vou chamar de C. Esse novo vetor C, aí eu faço a matriz aumentada e escalono tudo novamente. Olha só, essa matriz a composição das minas não mudou, ela se mantém a mesma. Será que eu preciso ficar toda vez fazendo esse escalonamento, ou refazendo esse escalonamento? Será que não tem uma coisa mais interessante para eu poder utilizar? Bom, você pensou que a decomposição LU veio ajudar nisso aí, pensou correto, é exatamente isso que a decomposição LU, ou exatamente aqui que a decomposição LU se faz relevante. Imagina o seguinte, meu objetivo é fatorar a matriz de coeficientes A em um produto de duas matrizes, L e U. Então eu tenho a matriz A, que é a minha matriz de coeficientes, sistema linear. Eu quero transformar a matriz A num produto de L vezes U. De tal maneira que a matriz L vezes a matriz U vai ser igual à matriz A. A matriz L ela vai ser uma matriz triangular inferior unitária, ou seja, todo mundo aqui na diagonal principal vai ser igual a 1. Ok? Acima dela, todo mundo vai ser igual a 0. E aí eu vou ter valores aqui eventualmente não nulos. A matriz U ela é uma matriz diagonal superior, onde evidentemente todo mundo abaixo dessa diagonal principal é diferente de 0. Se eu tenho a matriz A como sendo L vezes U, eu posso fazer uma manipulação algébrica bastante interessante aqui. Vai ser o seguinte, como A vezes X é igual a B, eu posso reescrever então esse sistema como sendo L vezes U vezes X igual a B. Ok? Então eu tinha AX igual a B, eu reescrevi esse sistema como sendo L vezes U vezes X igual a B. Fazendo isso, eu posso pegar essa parte interna aqui, ó, U vezes X, e chamar isso de Y, porque isso aqui é uma matriz vezes um vetor, o resultado disso aqui vai ser um vetor. De tal maneira que U vezes X vai ser igual a Y. E depois eu vou ter L vezes Y igual a B. Ok? Eu vou resolver então o sistema triangular inferior utilizando as substituições sucessivas, de tal maneira que eu tinha L vezes Y igual a B, eu tenho B, eu tenho L, eu resolvo Y, eu vou obter esse vetor Y. De posse desse vetor Y, eu vou lá na minha equação U vezes X igual a Y, eu calculei o Y, eu tenho U, eu resolvo o sistema X. Ok? Então, a decomposição LU é um dos processos mais empregados. Uma das vantagens é que podemos resolver qualquer sistema linear que tenha A como matriz de coeficientes sem ter que refazer o escalonamento a todo momento. Ok? Se o vetor B for alterado, a solução do novo sistema linear vai ser quase imediata. Vamos pegar aqui um exemplo prático. Eu tenho aqui esse sistema A vezes X é igual a B. Nós vamos calcular então, ou identificar o sistema, as matrizes na verdade, L e U. Vamos transformar A em L vezes U. Como fazer isso? Bom, o primeiro ponto é obter, aplicar o método de eliminação de Gauss. Eu vou usar aquelas formulinhas sem mudar nada. Aí a importância de manter aquelas fórmulas para fazer essa decomposição, né? Transformar A em L vezes U. Então, se eu tenho esse sistema aqui, esqueçam por enquanto o pivoteamento. Eu vou zerar esse elemento e zerar esse elemento aqui. Então, a nova linha 2 vai ser igual à linha 2 atual menos o multiplicador M21 vezes a linha 1. Detalhe que aqui eu não vou trabalhar com a matriz aumentada. A matriz aumentada
era o que a gente usava lá na eliminação de Gauss. Decomposição LU, eu não vou trabalhar com matriz aumentada. Eu vou focar somente na matriz A. Então, a linha 2 na matriz A é menos 2, 8 e menos 1, ponto. Eu não tenho menos 15 mais, ok? Não tem matriz aumentada na decomposição LU. Então, a minha nova linha 2 vai ser a linha 2 atual, menos 2, 8, menos 1, menos o multiplicador M21. O M21 vai ser igual a menos 2 dividido por 1, ou seja, menos 2, vezes a linha 1. Eu vou usar a linha 1 para zerar esse elemento aqui. Então, a linha 1 é 1, menos 3 e 2. Fazendo essas operações, eu chego à nova linha 2, 0, 2, 3. Agora, eu vou zerar a linha, o 4 na linha 3. Então, a linha 3 nova vai ser igual à linha 3 atual, menos o multiplicador M31 vezes a linha 1. O multiplicador M31 vai ser 4 dividido por 1. Vai ser o próprio 4. A linha 3 é 4 menos 6 e 5. E a linha 1, 1 menos 3 e 2. Basta colocar aqui. Fazendo essa operação, eu vou chegar à nova linha 3, 0, 6 e menos 3. Ou seja, a minha matriz está dessa maneira. Agora, eu vou ter que zerar esse 6. Para zerar esse 6, eu vou usar a linha 1, correto? Errado. Para zerar esse 6 aqui, eu tenho que usar a linha 2. Se eu usar a linha 1, esse elemento aqui, que está zerado, vai deixar de ser igual a 0. Ok? Então, a linha 3 nova vai ser igual à linha 3 atual, menos o multiplicador M32, vezes a linha 2. Essa linha aqui que eu uso, ok? O multiplicador M32 é 6 dividido por 2, que é igual a 3. Lembrando que esse menos aqui é o menos da fórmula. Então, a linha 3 atual, a nova linha 3 vai ser igual à linha 3 atual, menos 3 vezes a linha 2. Ou seja, eu chego nessa nova linha 3 aqui. Então, essa é a minha matriz A escalonada. Bom, como é que eu identifico, então, a matriz L e U? Bom, é simples. A matriz L, ela vai ser todo mundo na diagonal principal igual a 1, acima dela todo mundo igual a 0. E esses coeficientes, o L21, o L31, o L32, vão ser aqueles multiplicadores que eu utilizei para fazer esse escalonamento aqui. Então, aqui eu vou usar o M21. O M21 era igual a menos 2. Então, esse cara aqui vai ser igual a menos 2. Aqui eu vou usar o M31. Qual foi o M31 utilizado? O M31 está aqui, ó. É 4. Vou colocar aqui. Aqui eu vou usar o M32. O M32 eu usei 3. E eu vou colocar aqui. Daí a importância de ficar atento a essa fórmula. A fórmula é L3 menos M32 vezes L1. É L2 menos M21 vezes L1. Ok? Então, a fórmula precisa ser mantida. Se eu fizer alteração nessa fórmula, eu na hora de gerar a matriz L terei dificuldade. Então, a matriz L é aquela matriz onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, acima todos são zerados, e eu utilizo aqueles multiplicadores lá do modelo de escalonamento para compor a matriz L. E a matriz U? O que é a matriz U? Bom, a matriz U é a mais fácil. A matriz U é exatamente essa matriz resultante aqui do escalonamento. É a matriz A escalonada. Então, eu tinha aqui no resultado do escalonamento 1, 2, menos 12, menos 3 e 3 e 2. E abaixo da diagonal principal, todo mundo zerado. Essa é a matriz U. De tal maneira que L, a matriz L, vezes a matriz U, será exatamente igual à matriz A. Ok? Bom, então se eu tinha AX igual a B, agora eu vou ter LUX igual a B. E aí eu vou pegar esse miolinho aqui, ó, U vezes X, e vou chamar isso aqui de Y. De tal maneira que eu tenho U vezes X igual a Y e L vezes Y igual a B. Ora, eu tenho L, eu tenho U, eu tenho B. Eu quero o X.
Para calcular o x, eu posso fazer o seguinte. U vezes x é igual a y, não tenho y, não tenho x. Mas eu tenho L e tenho B. Com o L e com o B, eu calculo o y. Depois, com o y na mão, eu calculo o x. Então, para resolver aquele sistema, eu tenho L vezes y igual a B. Com L e com B, eu calculo y. Como a matriz L é uma matriz triangular inferior, eu já faço aqui as substituições sucessivas e calculo o y1. Depois, com o y1, eu calculo o y2. Com o y1 e com o y2, eu calculo depois o y3. Achei o y aqui, o vetor y. É um vetor linha, né? Ele aqui está transposto, tem um t aqui de transposto, tá? Mas ele é um vetor, perdão, ele é um vetor coluna, né? Ele é um vetor coluna. E eu coloquei aqui simplesmente para aproveitar o espaço da transparência aqui do meu slide, tá? Mas ele é um vetor coluna. Então é 11, 7 e menos 36. Com isso aqui, eu volto lá no meu sistema U vezes X, que é igual a Y. Eu calculei o Y, eu já tinha o U. Agora eu uso substituições retroativas e já vou calculando. Eu calculo aqui o X3, depois eu calculo o X2 usando o X3, depois eu calculo o X1 usando o X2 e o X3. Tá pronto. Nossa, mas para que você fez esse tanto de conta? Gerou L, gerou U, etc. Bom, você se lembra, meu sistema era esse que estava aqui. Se eu mudar o vetor B, eu não preciso escalonar o sistema novamente. Eu simplesmente venho aqui. Se eu mudar o vetor B, eu mudo o vetor na forma como tem que ser. Calculo o vetor X, já com essa matriz triangular. E com esse novo vetor y, eu calculo o vetor x novamente. Ok? Então, toda modificação que eu fizer em B, ela já vai ser refletida no meu sistema. Calculo y, calculo x, calculo y, calculo x, calculo y, calculo x, para cada modificação que eu fizer no vetor B. E quando que eu vou ficar fazendo a modificação no vetor B? Bom, eu vou voltar lá naquele exemplo que nós tínhamos. Por exemplo, naquele sistema de Minas, né? Se para cada pedido que eu fizer tiver que escalonar o sistema de novo, detalhe que aqui eu só tenho 3 produtos e 3 minas. O sistema é pequeno. Mas imagina uma mina que eu tenho diversos compostos e tenho diversas minas. Ficar fazendo esse escalonamento é custoso. Eu faço ele uma única vez e depois só modificar o vetor B, que me é dado. Com a modificação desse vetor B, eu já tendo as matrizes L e U já decompostas. Simplesmente ficar fazendo o cálculo de y, x, y, x, y, x a cada nova modificação, ok? Então é bastante simples e esse sistema aqui ele é bastante utilizado, tá? É bastante utilizado. Bom, eu vou propor para vocês um exercício. Resolva o exercício linear de sistema de equações lineares abaixo usando o método direto de decomposição LU. Então eu tenho aqui a matriz A, 3, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 3 e 2, meu vetor B, 1, 2, 3. Parem o vídeo, façam isso aí. A resposta é essa aqui, a solução é menos 3, 5 e 0. Parem o vídeo, tentem resolver esse exercício. Para aqueles que já o fizeram, eu vou colocar aqui a resposta detalhada. Então eu tenho aqui a solução A, 3, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 3 e 2. Como fazer? Então eu vou zerar, com essa linha 1, eu vou zerar esse 1 e esse 4. Então a minha linha 2 nova vai ser igual à linha 2 atual, 1, 1 e 2, menos o multiplicador M21. Qual que é o multiplicador M21? É 1 dividido por 3, 1/3, vezes a linha 1, que é 3, 2 e 4. Então as contas estão aqui. Basta fazer e vou chegar aqui a 0, 1/3 e 2/3. Agora eu vou ter que zerar esse elemento aqui, o 4. Então a minha linha 3, nova vai ser igual à linha 3 atual menos o multiplicador M31 vezes a linha 1. A linha 3 é 4, 3, 2. A minha linha 1, 3, 2 e 4. E meu multiplicador vai ser 4 dividido por 3, 4/3. Então, menos 4/3 aqui. A nova linha 3 vai ser 0, 1/3, menos 10 sobre 3. Ou seja, a minha matriz de coeficientes vai ficar dessa maneira. Agora eu tenho que zerar esse 1/3 aqui.
Para zerar esse 1/3, a linha 3, da linha 3, eu vou usar a linha 2. Porque se eu usar a linha 1, esse elemento aqui deixará de ser 0. Ok? Erro muito comum. Então, a linha 3 nova vai ser igual à linha 3 atual, 0, 1/3 menos 10/3, menos o multiplicador M32, que é 1/3 dividido por 1/3, igual a 1, vezes a linha 2, que é 0, 1/3 e 2/3. Ou seja, a minha nova linha 3 vai ser 0, 0 e menos 4. Portanto, eu tenho então o meu sistema, a minha matriz escalonada, 3, 2, 4, 0, 1/3, 2/3, 0, 0 e menos 4. Uma questão aqui, né? Aqui deu 1/3, 2/3. De repente você pode fazer essas contas, né? Você vai ter 0 ponto, enfim, você vai ter um número fracionário. Mantendo na forma de fração, o meu número se mantém exato. Se eu fizer na forma fracionária, eu vou perder precisão, eu vou ter que arredondar ou truncar. Dessa maneira, eu vou chegar a resposta, mantendo a forma de fração, e eu vou chegar na resposta exata. As calculadoras científicas, muitas delas, conseguem fazer contas na forma de fração, ok? Então, quais são as minhas matrizes? Essa matriz aqui, nova, ela é a minha matriz U. Né? Essa aqui é a minha matriz U. E a matriz L? É a matriz daqueles multiplicadores. De maneira que aqui vai ser todo mundo igual a 1, acima todo mundo igual a 0, e aqui eu vou usar o multiplicador M21, depois M31, M32. Então, minha matriz L é 1, 0, 0, 1/3, 1, 0, 4/3, 1 e 1, e a matriz U é 3, 2, 4, 0, 1/3, 2/3, 0, 0, menos 4. Ok? Está aqui. Então, a minha matriz A, que era essa, agora ela é igual à matriz L vezes a matriz U. Bom, então eu tinha AX igual a B. A agora vai ser L vezes U vezes X, que é igual a B. Eu vou chamar o X de Y, de tal maneira que eu tenho L vezes Y igual a B e U vezes X igual a Y. Eu tenho L, eu tenho B e eu tenho U. Dessa maneira, eu venho aqui e resolvo o meu Y. Eu tenho L, tenho B, resolvo o Y. E depois, com Y na mão, eu venho aqui e resolvo o X, porque eu tenho U e calculei o Y, resolvo o X. Fazendo isso, então, eu vou calcular primeiro o meu Y, eu tenho L, tenho B, resolvo o Y. Com substituições sucessivas, eu acho o Y1, depois eu acho o Y2, depois eu acho o Y3. Meu Y vai ser 1, 5/3 e 0. Com Y em mãos, eu vou aqui na minha matriz, no meu sistema, o X igual a Y, o Y que eu acabei de calcular. Com substituições retroativas, eu faço menos 4 vezes X3 é igual a 0, calculo o X0, ou o X3 é igual a 0. Depois, com o X3 eu calculo o X2, com o X2 e X3 eu calculo o X1 e acho minha resposta. Minha resposta é menos 3, 5 e 0. Okay? Só uma curiosidade. Se esse aqui fosse o sistema das minas, eu ia tirar... Bom, aí não tem sentido eu retirar uma quantidade negativa. Significa que eu ia colocar material na mina, né? Mas eu poderia ter uma quantidade igual a 0, ou seja, só vou tirar da mina 1 e da mina 2. Desconsiderando aqui, evidentemente, o fato desse número ser negativo. Naquele sistema de minas, se eu tiver um valor negativo, significa que houve erro na modelagem, né? Eu não posso retirar uma quantidade negativa. Mas eu poderia ter perfeitamente um 0 em um daqueles valores lá, tá bom? Bom, no próximo vídeo nós vamos falar de decomposição LU com pivoteamento parcial. Até lá!